Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa feira Caicó Criativa, a primeira feira virtual de economia criativa de Caicó, uma realização do portal Caicó Criativa com patrocínio especial do Sebrae Rio Grande do Norte. Esse projeto foi aprovado no edital de economia criativa do Sebrae RN 2021. E nesse espaço, nós vamos hoje bater um papo com a professora Vanessa Espinosa. O nosso tema será Espaços de Memória, o Museu do Seridó como lugar de resistência. Com muita alegria, nós recebemos aqui a professora Vanessa, nessa programação bem especial. A professora Vanessa é doutora em História pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e professora do Departamento de História da UFRN, campus aqui de Caicó. Ela atua na graduação e na pós-graduação dessa mesma instituição. E também é diretora do Museu Universitário da UFRN, o Museu do Seridó, gerindo ações administrativas, de cultura e de memória desse importante equipamento cultural. Professora Vanessa, é uma alegria contarmos com sua presença. Seja bem-vinda à nossa Feira Caicó Criativa. Obrigada, Diego. É uma alegria estar com vocês e poder colaborar com essa feira que, com certeza, vai trazer bastante contribuições, reflexões e ideias para o Seridó. Bem, aproveitando o tema escolhido para essa primeira feira virtual, que é Botija, caça aos tesouros criativos, eu vou trazer aqui essa reflexão hoje para conversar um pouco com você sobre essa relação que é tão rica entre os espaços de memória e o exemplo do Museu do Seridó, que está localizado na cidade de Caicó, no seu centro, inclusive, conectando com outros equipamentos culturais dessa cidade. Bem, a botija, que é o tema desse evento escolhido, né? Objeto, achei muito interessante, porque ao longo da história, e a depender de cada cultura, ela teve um uso distinto. Ainda que aqui, nesse evento, pelo tema, né, a alegoria para a botija esteja em seu uso para guardar algo valioso, no sentido de uma criação, de um artefato, né, que damos valor como sociedade, eu queria começar essa fala lembrando da tecnologia da botija em si, para sua finalidade da mais antiga que nós temos conhecimento. A botija, ela tinha a finalidade de refrescar, de hidratar, de manter humanos e outras espécies vivas em suas jornadas. A botija, ela foi criada da argila. Algum ser humano percebeu que construindo como um garrafão com um diâmetro bem grande, sua boca bem pequena, traria nas regiões mais secas e com um clima desértico a filtragem da água ali armazenada e também uma evaporação que daria conta do seu resfriamento. Então, uma coisa bem interessante é que não adiantava você elaborar uma botija de qualquer outra coisa, de qualquer outro material, de inox, de alumínio, de ouro, de cobre, etc. Era na rusticidade do barro, digamos assim, que se conseguia ter a sua função de filtragem, evaporação e a tal da mudança de temperatura, né, que refrescava as pessoas em um momento de muito calor, como as regiões áridas. Então, essa possibilidade de guardar algo que nos salvaria em uma situação de necessidade é muito relevante para esse momento
para essa conversa. É a fusão da natureza com a técnica que a nossa espécie implementa, que dá o sentido, que dá o significado para que a argila seja moldada e remoldada para que possa guardar o que entendemos como vital, como algo que é importante para o nosso uso, para a nossa existência, e melhor dito, para a nossa permanência. E essa cognição para criar, que nós, seres humanos, temos, conseguimos ter um poder também destruidor e construtor. Vale lembrar que, enquanto pensamos sobre a cidade de Caicó como criativa, temos uma carência enorme de políticas públicas para as questões climáticas. As questões tanto climáticas sejam pensadas como de saneamento, de consumo consciente, né? E sejam tratados como ações essenciais para a nossa sobrevivência. Sim, sobrevivência, pois viver não é mais uma questão possível com secas devastadoras, enxurradas hostis e queimadas surgindo sem qualquer vigilância e punição. Então, dentro desse cenário bem pouco animador, a botija tem a finalidade de trazer esperança também. Em meio a um deserto, é possível ter, nesse artefato, uma lição essencial. Não precisamos de muita coisa para permanecermos. A técnica e a argila mostram que menos é mais. E com isso, ganhamos de presente a reflexão que trago agora. Precisamos de algo que está aqui, em quase todos os lugares, nesses tempos áridos, em nossas terras, que é a argila. E o que não encontramos em todos os lugares? O que nos falta e valorizamos com muita euforia para preencher essa botija? A água, que é sinônimo de festa e abundância, pode ser a primeira metáfora para esses tesouros que o evento enuncia. Ela deve ser guardada, retida, valorizada em seus diversos modos de uso e de reuso. E não é isso o que a gente deve fazer com a nossa cultura? Não é isso que fazemos todos os dias com a nossa memória? Todos os dias elegemos, conscientes ou não, o que devemos arquivar em nossas mentes ou o que escolhemos deixar dentro do caderninho e esquecemos, entre aspas, de dar destino por longos e longos anos, até que um dia, numa arrumação, olhamos e nos deparamos, como que de surpresa, com aquele papel, com aquela flor ressecada, entre as linhas de anotações, talvez sem sentido. Olhar para as nossas memórias é um ato de valor. Olhar para o que entesouramos como importante, vital, que dá sentido à nossa existência e às permanências que queremos, é o papel dos pontos de memória, das casas de cultura e dos museus. E assim como quando você decide guardar um relógio do avô, da sua tia-avó, quando a reencontra ali, no cantinho da casa, quando reconta para a pessoa que visita você o que aquilo significou e significa para você, pode ser diferente a cada encontro com aquele objeto. Também, as sensações que ele ressalta em você estão mostrando quanto a memória é viva e o quanto importa o significado que você coloca naquela botija. O tesouro que existe não está no objeto que você guardou, pois
digamos que em 2 ou 3 gerações, pode que uma neta ou um neto seu não veja mais relevância naqueles cadernos, no oratório, ou flor ressecada, doe algumas ou simplesmente jogue no lixo outras. O tesouro e a riqueza está em você, no que você sente quando reencontra o olhar sobre o objeto e no poder que tem em replicar às filhas, filhos, sobrinhas e sobrinhos, netos e amigos sobre a relevância que é a identidade que sua família ganhou por conta de toda a memória partilhada. Portanto, os museus são como essa botija também. Ele não guardará algo tão pessoal ou doméstico, como esses exemplos que eu dei agora, mas ele tem uma missão de estar vivo e de se relacionar com essas riquezas, esses tesouros que a comunidade entende que são importantes para se manter vivas. Por isso, o museu, os museus todos não podem ser um depósito de curiosidades, no sentido de um espaço empoeirado com um passado estático. O museu é um lugar vívido e que deve ser pulsante, provocar reflexão, unir-se com a sua comunidade para trazer inquietações, memórias e reflexões para dentro de si, vendo isso como uma riqueza, sendo, portanto, uma botija, o museu. Isso é tão importante que eu vou trazer um trecho para vocês da Rita Von Hunt. Hoje, as nossas instituições que estão vivas, muitas delas, museu, conservatório, sala de espetáculo, mantém uma estrutura de muralha. Muito. Né? A arte é o que está aqui dentro, a cultura é o que está aqui dentro, e você de fora pede permissão para entrar via capital, via tempo, via deslocamento, né? Onde ficam os aparelhos de cultura nas cidades? Exatamente. No centro ou na periferia? E ainda existe em nós, mais uma vez, falando que cultura é sociedade, um sistema de valores que fala preserve, cerque, mure, isole, e deixe que apenas esse grupo tenha acesso a, quando a gente rompe essas barreiras. Quando a gente dá ao povo o que é do povo. Quando a gente entende que cultura é comum. Sim. Essas soluções, diante desse contexto que a Rita traz, mostrando que a cultura é o povo, o museu, portanto, é vivo e é o Seridó, que a gente pensa nesse museu como botija, quando em tempos de ameaças ou perigos reais, pode estar sim a botija enterrada para que os seus tesouros ali acumulados não se dissipem. Mas não deve permanecer nesse estado. O museu pulsante, que revigora seu povo como água fresca da botija, o museu acolhimento, que tem as riquezas de seu povo mantidas como um afago e um ânimo para quando se abatem as crises e as caristias, deve estar desenterrado. E é nesse sentido que, desde 2019, o Museu do Seridó começa a se perceber como um museu universitário, com a asa da botija desgastada, com a sua tampa já não vedando como antes, mas resistente. Com todo o potencial de ser um lugar que pode resguardar o que o povo seridoense tem de precioso, de identitário, de multifacetado em suas formas de fazer, crer, criar e se expressar. Há muitas formas de eu mostrar esses atos de resistência do museu. O mais acessível, talvez, seja o
das redes sociais que temos. Começamos no Instagram e o Facebook nesse ano de 2019 que comentei com vocês. Hoje, nós já duplicamos as redes de comunicação e difusão do Museu do Seridó, incluindo já o YouTube, e temos listas de transmissão e de contato pelo telefone celular do museu, usando também aplicativo como o WhatsApp. Uma outra forma de mostrar como o museu pode ser uma botija para a nossa comunidade é através de suas exposições. Este ano, de 2021, tivemos a segunda exposição do Museu do Seridó. Não, ela não foi possível presencialmente. Por conta da pandemia? Sim, ainda que muitas pessoas possam pensar que seria a única causa. Mas, 2, por conta também da sua indisponibilidade de usar o espaço físico do museu para a visitação do público. Há mais de 10 anos, o museu está fisicamente fechado por conta da necessidade de reformas e adaptações para acessibilidade. Porém, uma reflexão bastante importante que trago para você é sobre isso. Um museu não é museu porque está em uma casa antiga ou em um edifício importante, como é o caso do Museu do Seridó. Ele é importante porque a casa antiga ou o edifício importante foi assim considerado por cada seridoense. Então, se o museu é a expressão da sociedade, e ela não está restrita em sua maioria às paredes e muros, por que o museu deveria estar? Por isso, a exposição que lançamos foi justamente para conversar sobre algo importante para a comunidade, sua fé e a pandemia do Covid-19. Com o tema Devoções do Seridó, a fé em tempos de isolamento, podemos reunir objetos sacralizados pela comunidade católica sobre a festa de Santana de Caicó e a própria comunidade devota, a partir de 3 pessoas da região que vivenciaram sua fé em isolamento com suas famílias. Temos até agora, desde 30 de julho até hoje, 17, 18, enfim, o mês de outubro, nós temos mais de 520 acessos, visitações. Essa é a manifestação do que podemos ter como um depósito de memórias, de sobrevivência para tempos difíceis, de água para permanecermos em vitalidade em meio a tempos de tanta aridez. Quem quiser e puder ver esse nosso exercício como botija para as memórias do Seridó, pode acessar o site do Museu do Seridó e desfrutar de uma fusão de acervo e pessoas, narrando o que era importante e revelador de sua gente e de suas histórias. Com certeza, será como água para muitos seridoenses visitarem a exposição virtual. Um refrigério, uma memória do que é resistir e manter a sua cultura e sua fé. Agradecemos à professora Vanessa pela contribuição para todos nós, participantes da Feira Caicó Criativa, essa reflexão profunda sobre o espaço de memória, sobre o Museu do Seridó enquanto lugar de resistência. E a gente queria, nesse momento de finalização, saber um pouco sobre as perspectivas, os próximos passos, os sonhos de quem faz o Museu do Seridó. O que é que nós podemos aguardar aí nos próximos meses? O que é que está sendo discutido por quem compõe essa coordenação do Museu do Seridó? Muitos sonhos e a gente nunca para de lembrar da nossa missão enquanto equipamento cultural. Então, tem dois grandes movimentos que a gente está planejando e trabalhando para que aconteça. O primeiro
e acho que a comunidade mais espera, é que a gente finalize todos os orçamentos possíveis em relação à obra, né? Não é apenas a gente achar que tem a obra. Então, depois de 1 ano e meio de planejamento com equipes técnicas, a gente conseguiu fechar o projeto do Museu do Seridó reformado e agora ele está em planejamento orçamentário, que aí depende de um monte de engenheiros, né, que faz esse tipo de orçamentos e tal. Então, não é um único orçamento, são vários orçamentos que dão cara. E a nossa expectativa é que, a partir desse primeiro passo, desses passos que a gente dá em direção ao projeto pronto e orçado, que a gente tenha o apoio, né? O apoio da comunidade, via editais, via emendas, para que a gente consiga executar a reforma do museu. Então, não tem data, mas é algo que está aí, né? Já está saindo o orçamento, então a gente fica animados, porque é um primeiro passo. E o segundo grande planejamento é que a gente está tentando juntar aí esforços para uma exposição. Dessa vez, a gente tentar a ideia da devoção e pensar nas devoções do Seridó para além da matriz católica. Então, a gente trazer essa diversidade que o Seridó tem para dentro do museu e explorar isso aqui para o ano que vem. Parabéns a toda a equipe. Quem não segue ainda, nós convidamos, sigam o Museu do Seridó no Instagram, é bem simples, @mds.ufrn. Professora Vanessa, muito obrigado. Quem quiser contribuir nesse processo de fortalecimento do museu, como é que pode fazer, como é que pode ter contato, como é que pode contribuir? Vamos aproveitar o espaço para fazer o convite para as pessoas se engajarem mais nesse projeto. Exato. Estando com a pandemia e com o processo virtualizado demais, a gente acaba perdendo essas oportunidades, né? Então, agradecer a oportunidade também divulgando que, a partir das redes sociais e do próprio e-mail ou do telefone do museu que você encontra no Instagram, no Facebook, no próprio site, você consegue contactar a gente. Nós estamos esperando fazer aí a Associação dos Amigos do Museu do Seridó, né? Então, quanto mais a comunidade se engajar e começar a dizer o que quer e se envolver de uma maneira direta como essa, vai ser muito bom para nós também. Aproveito e faço o convite para as pessoas acessarem www.caicocreativa.com.br. Lá você vai conhecer mais sobre o Museu do Seridó, inclusive uma caminhada histórica virtual com o nosso guia Paizito, apresentando um pouco sobre a história do museu. Professora Vanessa, finalizando, muito obrigado pela participação na nossa primeira edição da Feira Virtual de Economia Criativa de Caicó e deixamos aí o espaço para as suas considerações finais. Obrigada, Diego, toda a equipe que está organizando essa feira maravilhosa. Esperamos vocês acessando o Museu do Seridó, contribuindo para a gente fazer realmente um espaço de resistência e transformação. Agradecemos a professora Vanessa. Finalizamos aqui essa apresentação super legal sobre espaços de memória e fazemos o convite para você, participante, que está acessando o nosso site Caicó Criativa, para conferir o restante do conteúdo que está super legal. Um abraço a todos!